Pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de números complexos, tá? Conteúdo muito simples, muito fácil. O que acontece com a matemática? A matemática, ela trabalha, ou ela surge, na verdade, por uma necessidade que o homem tem de resolver alguma situação. Isso aconteceu com toda a matemática, desde os primórdios. E aí, o que acontece hoje? As situações surgem e por conta dessas situações, problemas ou essas demandas, a gente acaba necessitando de um conceito matemático e se esse conceito não existe, ele acaba sendo criado. A mesma coisa aconteceu com os números complexos, tá? Então, o que aconteceu? Os números complexos, eles surgiram para sanar equações do tipo x² igual a menos 1. Porque a gente aprendeu até então que nos números reais não existia solução para raiz quadrada de número negativo, ou melhor, raiz de índice par de um número negativo. Porque não existia nenhum número negativo que multiplicado por ele mesmo geraria um valor negativo. Por quê? Pela regra de sinais, menos com menos, ou menos multiplicado por menos, dá mais. Então eu nunca teria um valor negativo. Por conta disso, surgiu esse grande problema aí gerado em operações matemáticas. Aí o que aconteceu? Surgiu um matemático, tá, que criou um número. Esse número, no caso, é representado pela letra I, nós denominamos número imaginário, tá? Que elevado ao quadrado, ele resulta em menos 1, tá? E por conta disso, a gente consegue fazer soluções daquela equação, ou das equações que necessitam dessa raiz negativa. Então, olha só, o novo conceito possibilitou a resolução da equação. Então, olha só, todo I elevado ao quadrado, que foi o que ele falou aqui, nós vamos ter resultado menos 1, tá? Então, o I vai ser quem? A raiz de menos 1. Isso é o que nós chamamos de relação fundamental. Então, o I ao quadrado, ou o número imaginário elevado ao quadrado, é igual a menos 1. E o I é a raiz de menos 1. Tá, Paulo, e isso vai me ajudar em quê? Olha só como fica então, gente. Por exemplo, se eu tenho x² mais 1 igual a 0, a gente vai resolver essa equação pegando o termo independente, passando para o outro lado. Eu tenho x² igual a menos 1. X é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Esse raiz de menos 1, nós já vimos que é I, que é um número imaginário. Então, eu tenho, como I é raiz de menos 1, nós vamos ter que x vai ser mais ou menos I. Solução desta equação, menos I e mais I. Olha lá. Assim foi criado um novo conjunto numérico que nós denominamos conjunto dos números complexos, tá? Conjunto dos números complexos representado pela letra C, ok? Então, por exemplo, gente, raiz de menos 2. Como que a gente consegue trabalhar isso trabalhando o conceito de número imaginário ou de número complexo? Nós aplicamos a relação fundamental. A raiz de menos 2, pessoal, é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes menos 1. Isso aqui, aplicando a propriedade de radiciação, nós vamos ter raiz de 2 vezes a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 é I. Então, eu tenho raiz de 2I. Fácil, simples? Vamos a um outro exemplo? Olha lá. Raiz de menos 4. Aplicando a relação fundamental, eu tenho o seguinte, ó, raiz de menos 4 é 4 vezes menos 1. Aplicando propriedade de radiciação, eu posso separar a multiplicação em duas raízes. Então, eu tenho raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 1 é I. Pronto. Simples assim. Beleza? Vamos seguir? Então, gente, aqui nós vamos trabalhar, então, a forma algébrica. Por quê? Porque esse número complexo, ele tem uma forma de ser representado. Essa forma, ele, na verdade, tem várias formas. Ele tem a forma algébrica, a forma trigonométrica ou polar e a forma geométrica, que é o plano de Arcangauss, que nós vamos ver logo em seguida. Então, olha só, a forma algébrica, o número complexo possui uma parte real e uma outra parte imaginária. Como a parte imaginária conta com a presença do I, sua forma algébrica é Z, que é um número complexo qualquer, igual a A mais BI. Pronto. Todo número complexo vai se apresentar dessa forma. A mais BI. O A, pessoal, é o que nós chamamos de parte real. Tá? É um número real, que a gente já conhece. E
A parte imaginária sempre vai apresentar a letrinha I, tá? Parte imaginária. Então, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Z igual a 5 mais 3i. O 5 é parte real, o 3i é a parte imaginária. Fácil assim? Simples assim. Olha só. Um número complexo que não possui a parte real é denominado complexo puro. Isso é importante para nós? Sim, tá? Porque quando ele falar em algum exercício, a raiz ou o número é um número complexo puro, eu sei que não tem parte real, ele só vai apresentar a parte imaginária. Só vai apresentar aquele pedacinho que tem o i, tá? Então a parte, o a, né, que é a mais bi, o a é igual a zero. Um número complexo que não possua a parte imaginária, ou seja, o b igual a zero, é denominado número real. Óbvio, ele só vai aparecer um número. Então aquele número é real, beleza? Se ele apresentar as duas partes, ele é chamado de complexo. Então, ó, apresentou as duas partes, parte real, parte imaginária. Então ele é chamado de número complexo. Simples. 8 menos raiz de 2i. Apresenta as duas partes. Então ele é um complexo. 6i só apresenta a parte imaginária. Se ele só apresenta a parte imaginária, ele é um imaginário puro. Ou um número complexo puro. 4 é um número real. Menos i, somente a parte imaginária. Então é um número complexo puro, ou um imaginário puro. I ao quadrado. I ao quadrado é um número real. Por quê? Porque I ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Simples. Seguiu. Número complexo no plano de Argand-Gauss. O que é o plano de Argand-Gauss? Galerinha, eu consigo pegar um número complexo, já que ele possui duas partes, uma parte real e uma parte imaginária, e trabalhar com esse número dentro de um plano cartesiano, tá? É como se fosse um plano cartesiano. A parte real, ele vai fazer parte do eixo X. E a parte imaginária vai fazer parte do eixo Y. Ou seja, a parte real vai estar no eixo horizontal, no eixo das abscissas. E a parte imaginária vai estar no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Ok? Esse é o que nós chamamos de plano de Argand-Gauss. Como que é esse plano? Olha só. Eu tenho um número complexo qualquer, A mais BI. Olha o que acontece. Então eu disse para você que o eixo vertical é o eixo imaginário de Z, o eixo horizontal é o eixo real de Z, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Como que eu consigo projetar esse número dentro desse plano? A parte real vai ser projetada no eixo X, ok? Olha lá, joguei um azinho lá. A parte imaginária vai ser no eixo Y. Tá lá. Juntando esses dois pontos, eu gero, essas duas coordenadas, eu gero o ponto P de coordenadas AB. Esse P de coordenadas AB nós também chamamos de afixo, tá? Afixo de Z, ok? É o afixo do número complexo Z igual a mais BI. Ok? Então, parte real no eixo X, parte imaginária no eixo Y. Todo número complexo nós conseguimos projetar dessa forma. Olha lá. Então, gente, presta atenção aqui no exemplo. Olha só. Colocar no plano de Argand-Gauss o número complexo Z igual a 3 mais 2i. Bom, o 3 vai ser projetado na parte real, ele é parte real. O 2i é parte imaginária, vai ser projetado no eixo imaginário. Presta atenção aqui, ó. Então, o 3... Olha lá, 3 e 2. 3 e 2. 3 real, 2 imaginário. Gerou o afixo P, 3, 2. Simples assim, Paulo? Simples assim, cara. Olha lá. Vamos fazer alguns outros aqui, ó. Então, primeiro lá, eu tenho Z1 igual a 2 mais 4i. Z2 igual a 8 menos 2i. Z3 eu tenho menos 3 mais 6i. Z4, 4, Z5 menos i. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar o par ordenado, tá? Ou o afixo do número complexo. Então, olha lá. O Z1 é
2 para a parte real, 4 para a parte imaginária. O Z2, 8 para a parte real, menos 2 para a parte imaginária. O Z3, menos 3 para a parte real e 6 para a parte imaginária. 4 para a parte real, 0 para a parte imaginária. 0 para a parte real, menos 1 para a parte imaginária. Então, olha lá. Quem é o Z1? Z1 é 2, 4. Tá aqui, ó, 2 e 4. Tá aqui o afixo do Z1. Quem é o Z2? 8 e menos 2. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E menos 2, para baixo. Tá aqui. Z2. Z3, menos 3 e 6. Z4, 4 e 0. A gente marca em cima do eixo X, o eixo real. 0 e menos 1. A gente marca em cima do eixo Y. Menos 1, tá lá o Z5. Simples assim, Paulo? Simples assim, galera. Tá? Então, nós já projetamos todos os pontos, ou os números complexos, os seus respectivos afixos estão aí nesses pontinhos vermelhos. Ok? Dando continuidade, nós vamos falar sobre conjugado de um número complexo. O que é o conjugado? É o marido ou a esposa, tá? É a marida do número complexo. Como assim, Paulo? Se eu tenho um complexo Z igual a A mais BI, ele vai possuir um conjugado. E quem é esse conjugado? O conjugado é o que nós chamamos de Z barra, tá? Então, toda vez que eu encontrar um Z barra, é porque eu estou trabalhando com o conjugado. E quem é o conjugado? O conjugado vai ser o oposto da parte imaginária. Somente a parte imaginária a gente trabalha com o oposto. Então, ó, o Z igual a A mais BI, o conjugado dele é A menos BI. Parte imaginária, troca-se o sinal. Tudo bem? Esse é o conjugado de Z. Como que funciona isso, pessoal? Olha lá. Representando graficamente, o que que é? Olha só. Olha só. Z1, eu tenho lá 5 mais 6i. Quem é o Z barra, né? Ou Z2? É o 5 menos 6i. O 5 e o 6 tá aqui, ó. É o Z1. O Z2, ele tá lá embaixo. O que que é o conjugado? O conjugado é um ponto simétrico, tá? Simétrico, ou seja, ele tem a mesma distância em relação ao eixo das abscissas, ou eixo X. Ó, ele tem a mesma distância, ele é o simétrico. Um tá lá em cima, o outro está lá embaixo. Ok? Então, olha lá. Dados os números complexos e encontrar os seus respectivos conjugados. Como eu disse para vocês, o conjugado vai me dar o oposto da parte imaginária. Oposto, a gente lembra de sexo, no caso, sexo oposto, se é masculino, feminino. E no caso de números, a gente lembra que é positivo e negativo. Então, se ele é negativo, o oposto dele é positivo. Então, o conjugado de 2 menos 4i, 2 mais 4i. Quem é o conjugado de i? Se eu vou negativar somente a parte imaginária, então é o menos i. 1 mais 2i. 1 menos 2i. Z igual a 2. Tem parte imaginária? Não. Se não tem parte imaginária, o conjugado dele é o próprio 2. Tudo bem? Menos 3 menos 8i. Conjugado, menos 3 mais 8i. Tudo bem, galerinha? Isso aí é o conceito básico. Nós já aprendemos hoje, então, a forma algébrica, que é do número complexo, que é o Z igual a A mais BI. Nós aprendemos a forma geométrica do número complexo, que é o plano de Argand-Gauss. Beleza? Numa próxima aula, a gente dá continuidade falando sobre operações com números complexos na forma algébrica. Beleza? Até mais, pessoal!